Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito Figelo e Hemórgenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Pai, nós louvamos o teu nome pela tua palavra. Te pedimos que teu Espírito venha sobre nós a elucidar esta parte da tua palavra lida, para que possamos aplicá-la em nossa vida cristã. Essa é a nossa oração, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Situação, os irmãos já estão cientes, a situação de Paulo, quando ele escreve essa segunda carta a Timóteo, né? O historiador Eusébio, do quarto século, vai dizer que Paulo está preso em uma prisão mametina, né? Que seria já em Roma, embaixo já do tribunal, e essa prisão não era aquela prisão convencional com grades, mas os presos ficavam jogados em buracos, haviam buracos ali, estava preso Paulo ali naquele lugar. Né? Dali sairia para a morte, ele já estava certo disso. E como de fato aconteceu. É nesta mesma carta que ele declara: eu combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Agora está proposto a mim, né, o prêmio da soberana vocação, né, aquilo que Paulo tanto almejava, né, e tanto ele buscava. Pois bem, irmãos, está ele aqui escrevendo ao seu filho na fé, sucessor de ministério, Timóteo. E uma coisa interessante, a partir do verso 8, Paulo vai declarar a Timóteo filho na fé, mas no verso 8 ele vai declarar algo interessante, que nenhum pai quer para seu filho. Ele convida Timóteo a participar dos sofrimentos. Qual pai ou mãe que está aqui que quer ver seus filhos sofrer? Levante a mão. Quase que a irmã levanta ali a mão. Quem não gostou foi a filha dela ali, né? Quem quer ver seu filho ou filha sofrer? Ninguém. Ninguém, irmãos. Mas Paulo, né, faz esse convite, né, parece para nós estranho, mas no decorrer da leitura, nós vamos entender o porquê. Ele convida Timóteo a participar dos sofrimentos.
e não se envergonhar do testemunho de Jesus. Qual foi o testemunho de Jesus? Jesus deixa o seu trono de glória, assume a forma de servo, é humilhado, é escarnecido, é perseguido, é ofendido, não é? E é dependurado numa cruz, é morto. E Paulo vai dizer, não tenha vergonha desse testemunho de Jesus Cristo e nem do seu encarcerado, que sou eu. Tenha vergonha porque eu estou preso, porque eu estou preso pela causa, por amor à causa do Evangelho. Você devia ter vergonha de mim se eu tivesse, né, feito alguma coisa errada que manchasse o Evangelho. Como muita gente hoje aí, irmão, mancha o Evangelho de Cristo. A gente devia se envergonhar dos tais. A gente não deve se envergonhar de quem é perseguido por amor a Cristo, não, irmãos. A gente não deve se envergonhar daqueles que perdem por amor a Cristo, não. Que são passados para trás por amor a Cristo. Que vem um esperto, cheio de cão, dando uma de esperto, e passa a perna porque nós somos da luz. Nós andamos com a verdade, nós não pagamos com a mesma moeda, nós não vamos com maldade. Mas ó, o crente é besta. Besta é quem engana o crente. O fiel. Porque dos fiéis, Deus cuida. E aquele que enganou você, porque você quer andar com a verdade, ele vai se haver com o Senhor lá na frente. Porque com a verdade a gente não perde, irmãos. A verdade é libertadora. Jesus disse, conhecereis a verdade, e ela vos libertará. E Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Paulo aqui chama Timóteo a sofrer com ele. Não se envergonhar do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, nem do encarcerado. Ele vai dizer, pelo contrário, não se envergonhe não, venha fazer parte também. Venha ser chamado de besta. Venha ser chamado de fanático. Venha ser chamado de babão do pastor também. Coisa chata, né? Coisa chata. Né? Venha ser chamado de besta que dá dinheiro na igreja. Venha ser perseguido também. Eu convido você a participar. Este é o convite do Evangelho para nós. Jesus disse, se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E ele vai dizer, do mundo vocês serão odiados. Do mundo vocês serão odiados. Meu irmão, tem um mundo inteiro odiando a gente. O mundo que jaz no maligno. O mundo que não quer nada com Jesus. O mundo que se incomoda com a palavra do Senhor. Deve se incomodar também com os servos do Senhor. Que praticam, que andam, que velam, que zelam pela sua palavra. A gente deve incomodar mesmo. A gente deve incomodar as trevas. Não é incomodar o vizinho com som alto, não. Não é não. Espera aí que o vizinho vai escutar agora. Chiles Cavaiar, bem alto. Sérgio Lopes o dia todinho. Nem incomodar desse jeito, não. Aí eu digo que você é um crente chato. Mas você deve ser luz e sal. Incomodar as trevas com testemunho. É o vizinho jogando lixo na frente da sua casa e você glorificando ao Senhor. E entregando a Ele. Porque Jesus sabe como tirar pedra do caminho da gente. O papel da gente é mostrar a Jesus onde está a pedra. Olha, Senhor, a pedra. E Jesus sabe tirar pedra do caminho da gente. Mostre a pedra. Não mexa com a pedra, não. Mas mostre a pedra a Jesus. Porque Jesus é expert em aplainar caminhos. Aleluias. Aleluias. E para que teu pé não tropece em alguma pedra. Vamos seguir, irmãos.
Esta é a palavra do Senhor. Ele diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos em favor do pastor. Amém, irmãos? Amém, não. Em favor da igreja? Não. Em favor do irmão? Não. É em favor de quê, irmãos? Do Evangelho. Do Evangelho. A bandeira que a gente levanta aqui nessa igreja não é bandeira denominacional. Não é bandeira pessoal. É a bandeira do Evangelho. E do Evangelho de quem? De Cristo Jesus. É a ênfase de Paulo a Timóteo: levante esta bandeira. Levante a bandeira do Evangelho de Cristo. Essa igreja aqui é de Cristo Jesus. Não tem grupo, não tem partidarismo, não tem pastor. Esta igreja é de Cristo. E de Cristo Jesus. Veja que sabedoria de Paulo ao orientar Timóteo. Participa comigo dos sofrimentos em favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Porque também, se não for debaixo do poder de Deus, a gente não aguenta não, sofrer não. Se Deus não estiver no negócio, irmãos, a gente abre, a gente corre. A gente desiste. Humanamente falando, nossas forças não dá para aguentar perseguição. Mesmo por amor ao Evangelho, se a gente não tiver revestido do poder de Deus. A gente vai querer lutar com as nossas próprias forças. Se alguém me difamar, se alguém me perseguir, se alguém me afrontar, eu dou-lhe um tabefe. Para os que estão aí em outros estados, né? Eu dou um tapa, eu dou uma bifa. Essa é a nossa própria força. Mas quando nós lutamos no poder do Espírito Santo, as armas da nossa milícia são diferentes. Elas são espirituais, né? E são da parte de Cristo. A gente não paga com a mesma moeda. A gente não luta desleal. Não. O diabo é que é desleal. É aquilo que ele denuncia lá em Provérbios. Pés que se apressam. Aí lá na frente para fofocar. Aí a gente não corre atrás na outra casa para falar, para fofocar contrário, não. A nossa arma não é essa. Olhos que acenam. Olha. A gente vê. Nossa arma é diferente. É joelho no chão. É oração. É apresentar ao Senhor. Ele vai dizer que nós devemos suportar tudo isso no poder de Deus. No poder de Deus. Por isso muitos correm. Quando a coisa está indo bem, todo mundo está no barco. Quando vem a tempestade, pula um daqui, pula outro dali. Um pega uma boia, o outro pega a outra. O outro sai pelo barco, salva vidas aqui, o outro sai ali. E poucos ficam no barco. Quando a luta vem, quando a tempestade vem. Mas esses que ficam, que permanecem, estão no poder de Deus. Estão movidos pelo poder de Deus. Porque na força da gente, querido, até eu quero correr. Até eu quero fugir. Mas devemos estar no poder do Senhor. Assim nós vamos participar do sofrimento e não se envergonhar do Evangelho de Jesus. Padecer por amor a este Evangelho. E ele vai dizer algo interessante no verso 9. No poder de Deus e outra coisa. Segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Paulo vai dar uma repreendida em Timóteo aqui. Que a gente não pegou o ministério da gente e o chamado da gente na banca de feira não, viu, irmãos? No final de feira. Eu não estou falando mal dos feirantes não, viu? Mas não tem final de feira? Chama a boia, né? Ele está boiando. Tem outra coisa também que chama, tem um termozinho que
Oi? A xepa. Olha aí, as irmãs que vão para a feira na xepa. Já conhece, para pegar ali o mais barato. Né, irmão? A gente tem que se virar, irmão. Não é? Mas a xepa não é tanta qualidade, né? Quanto é ali quando vai chegando da Ceasa. Não é. E a gente vai levar o ministério da gente, chamado da gente assim. Como a gente pegou ali. Negócio que já não tem mais valor, que ninguém mais quer. Aí leva o balaio, portanto. Ele diz, nós somos chamados no poder de Deus para santa vocação, irmãos. É santa. É diferente. Então valorize. Paulo está dizendo isso a Timóteo. Foi de todo jeito não, meu filho. Ele vai dizer lá atrás, por imposição de mãos, né? Não é assim que ele diz, foi solene. Foi algo de lá para cá. Então se oriente. Não desfaça do dom que há em você. E não chegue aqui de todo jeito não. Eu não ensaiei, eu não sei. Né? Eu nunca ouvi, mas eu vou cantar assim mesmo. Porque para ele aceita. Né? Vou dar a xepa para ele. Né? Para o rei. Salomão foi o homem mais rico da terra. Porque grande era a sua sabedoria. Outros reis de outros povos vinham pedir conselhos para ele. Mas antes desses reis chegarem para pedir conselho, eles marcavam audiência com antecedência. E antes deles chegarem na presença de Salomão, eles mandavam comitivas com presentes. E esses presentes eram riquezas, eram ouro, eram pratas, eram iguaria. E Salomão poderia receber ou não. Ele poderia aceitar aquele presente ou não. E como é que a gente chega diante do rei, irmãos? Com banana podre. Com tomate podre. Como é que a gente chega, irmão? A gente se arruma para tudo. A gente se ajeita para tudo. A gente se programa para tudo. Mas para Jesus, ele diz assim, santa vocação. Santa vocação. É diferente. Um crente na rua é diferente. Um crente na multidão, ele se destaca. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Essa moça é diferente. Que moça diferente. Que rapaz diferente. Olha a postura desse rapaz. Olha a postura dessa moça. Olha a postura desse homem. Olha a postura dessa mulher. Olha a conduta. Olha o palavreado. Irrepreensível. Olha para aí. Santa vocação, irmãos. Santa vocação. Nós representamos um reino. Nós representamos um rei. Nós representamos Jesus. Paulo está dizendo, Timóteo, você foi chamado para participar do sofrimento. Jesus no cantinho, com Deus sozinho, na hora do aperto, suando sangue, chorando lágrimas de sangue, ele diz, Pai, minha alma está angustiada. Deus, o Filho de Deus, angustiado. E ele com o Pai, ele conversa e diz assim, Pai, passa de mim esse cálice. Mas depois ele diz, faça-se a tua vontade. Isso é santa vocação. Ai, Deus, não aguento mais, Jesus. Cheguei na igreja. Ai, graças a Deus. Ai, meu Pai, não aguento mais. Vem mais não. Que dor. Que com misericórdia, irmão. Misericórdia. Para servir assim, irmãos. Para servir desse jeito. Quero mais não. Não aguento mais não. Vou mais não.
Servir desse jeito, irmão. Isso não é santa vocação, é santa reclamação. Isso é uma humilhação servir a Deus, ó. Servir a Deus é humilhação. Depois que eu aceitei Jesus, as coisas pioraram. Misericórdia, irmãos. Paulo vai dizer, Timóteo, tenha cuidado, Timóteo. Participe do sofrimento glorificando a Deus. Glorificando a Deus. Não é reclamando, não. O povo diz, para quê? Eu servi Jesus para eu ficar assim. Ó vida, ó céus, ó azar. Eu tinha um desenho, Lip Haley, antigo. Era uma hiena, só vivia assim, ó vida, ó céus, ó azar. Tem crente que é assim, irmão. Tem crente que é assim. Parece que chega para um culto fúnebre. Parece que tem um caixão aqui. É triste. Paulo está dizendo, meu filho, não fica assim não, viu? Você está servindo ao rei. E até no sofrimento. Jesus estava lá pendurado na cruz e disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele estava falando besteira, abobrinha na cruz, não, irmãos. Vai ler lá e vai ver o que Jesus estava falando. E no final Jesus diz assim, olha aí, pai, não era isso que tu queria? Toma aí, pai. Que coisa, toma, pronto, já fiz meu sacrifício, tá bom. Ele diz, pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado, Senhor, está consumado. Eu fiz. A gente faz, parece que a obrigação, é uma inquietação, numa misericórdia. Parece que faz obrigado. Paulo está dizendo, faça assim não, viu, meu filho? E por quê, irmãos? Vocês se lembram que eu falei da outra vez que Paulo estava preocupado porque ele não estaria mais ao lado de Timóteo, orientando. Ele sabia que eram as últimas palavras dele para Timóteo. Por isso que ele reitera isso, meu filho, cuidado, viu? Não vai servir assim não. Eu chegar aqui nessa noite para pregar e dizer, irmãos, estou cansado, que dia, que coisa, irmãos, meu Deus, só lamentando, só lamúria. Os irmãos vão sair daqui pior do que chegou, misericórdia. Deus sabe como os irmãos chegaram. Mas chegaram para a glória de Deus. Uns passaram por lutas grandes, tremendas, que só Deus e a pessoa sabe. Mas chegaram. O Senhor ensina quando você for jejuar, lava o rosto. Oh, paz, uma paz. O que foi, meu filho? Não, eu estou jejuando. Assim não. Sem comer. Nem comi. Lembro quantas vezes Davi vinha da faculdade. Naquele corre-corre dele, vinha direto. Às vezes a gente trazia uma coisa, às vezes a gente vinha da rua, não dava para trazer, e ele ficava aqui com fome. Quantos irmãos vinham do trabalho, quantas vezes eu vi irmãos fardados aqui, direto. E mesmo assim estavam glorificando, louvando. Eram os que ficavam em pé, o louvor todo. O que Paulo está falando é isso a Timóteo, irmãos. Havia uma propaganda do Dia dos Pais. Não basta ser pai. Tem que participar. E o participar é mais difícil, viu? Ser pai não é difícil, não. Difícil é participar da vida dos filhos. E não basta ser servo. Tem que servir. E não basta ser servo e só servir nos momentos bons quando tudo está bom. Tem que participar dos sofrimentos também. Tem que fazer parte da história da igreja nos tempos bons, nas conquistas e nas perdas e nas dores. Também, no choro. Estava ali todo mundo abraçado, chorando. Nas conquistas e nas perdas. Nos momentos bons e nos momentos, todo mundo ali.
Paulo vai dizer algo muito interessante da santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Não é por mérito não, irmãos. Não é por mérito não. Paulo está dizendo a Timóteo, cuidado, meu filho. Cuidado. Porque você nasceu devedor e vai morrer devedor. Não pense que você, por estar aí à frente da igreja, não é por eu estar investindo em você, não é você é o cara. Síndrome de Roberto Carlos, né? Esse cara sou eu. Não, irmãos. Nós estamos aqui para fazer Cristo conhecido. E todo o tempo, Paulo, na pessoa de Cristo Jesus, no evangelho de Cristo Jesus, no poder de Cristo Jesus, na palavra de Cristo Jesus. Ele está dizendo, você, meu filho, esteja ligado aí nessa vocação, que você recebeu tudo. A resposta nossa é mínima. A nossa resposta é mínima. Porque Ele nos chama, nos capacita, nos ajuda e, se brincar, Ele faz tudo. Ele é quem faz tudo. A palavra é dele, o Espírito é dele, o poder é dele, a graça é dele, tudo é dele. Nós somos dele. No final, o que é que sobra para nós, irmãos? Muito pouco. E Paulo vai dizer, não nas nossas obras, mas naquilo que ele já determinou. Que Deus determinou em quem? Na pessoa de Cristo Jesus. A glória é dele. Que palavra maravilhosa! Dele! Que palavra poderosa! Glória para ele! Que presença majestosa dele! Tudo dele, tudo para ele. Não nas nossas obras. Tudo dele, tudo por ele, tudo para ele. Pela graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Isso foi planejado na Trindade, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na eternidade. Quem vai, Jesus vai, o Espírito Santo vai ter esse papel e Deus Pai vai ali. Está coordenando. Isso foi planejado por eles. São Deus triuno. Eles planejaram esta obra de redenção na eternidade. Manifestada agora, veja só que coisa linda, a plenitude está em Jesus. Manifestada agora pelo aparecimento de quem? De quem, irmãos? De quem? Você está com a Bíblia aberta? Está ali o texto. Os irmãos estão acompanhando. Salmo capítulo 3. Amém? 2 Timóteo quanto? Qual é o verso que eu estou lendo, irmãos? Verso. Amém? Veja o que diz o texto ali. Leia comigo para você entender. Que nos salvou e nos chamou, santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada. Em quem? Em quem? Antes dos tempos dos séculos. Pode colocar o verso 10. Veja o que diz. E que é manifesto agora pela aparição de quem? De quem? Veja que Paulo traz à mente de Timóteo que ele não deve se afastar da pessoa do Cristo, que é Jesus. Veja que a mensagem permeia o Cristo, aponta para o Cristo, mostra o Cristo, ressalta o Cristo, que é Jesus. A gente não pode se afastar disso, irmãos. A gente não pode, senão a gente para. Eu e você, nós vamos parar. Nós vamos parar. Se o nosso coração não estiver em Cristo, se a mensagem do Cristo ressurreto, Jesus, não estiver em nós, se não amarmos Jesus, nada aqui faz sentido. É obrigação, é pesaroso, é cansativo, é chato. É tudo isso. Vai ler a Bíblia para tu ver como é difícil. É difícil, é prazeroso demais. Mas vai ler. Te dispõe a ler. Quem está fazendo devocional?
Quem lembra que eu sugeri fazer devocional? Quem está fazendo? É fácil? É fácil? É fácil? É não, irmãos. É não. O diabo quer te ver crescer? Ele vai ficar parado te vendo fazer devocional todo dia? Lendo a Bíblia, lendo um texto? A devocional é aquela meditação diária. Sugiro você aquele pão diário. O pão diário. Já viram pão diário? Ali tem meditações diárias. Tem outros também. Tem outros também. Então você arrume o seu para você ter esse momento diariamente. Não é fácil, não vai ser fácil. Mas nós precisamos, é uma questão de sobrevivência. É uma questão de sobrevivência. Paulo vai dizer a Timóteo, cadê o texto? Cadê o texto? 1:10. Amém, obrigado, Ailton. Que foi manifesto agora, na aparição de Cristo Jesus. Ele ressalta isso. E se você não tiver prazer em Cristo Jesus, se não amar Cristo Jesus, vai ficar difícil, irmãos. Vai ficar difícil. Vai ficar difícil para mim. Se eu não enxergar em tudo isso que a gente vive, Cristo Jesus, vai ficar difícil. Vai ficar muito difícil. Essa é a plenitude dos tempos. Em Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o quê? Mediante o quê? O Evangelho. Mas veja só que Paulo lá atrás chama ele para participar de quê? De quê? Do sofrimento. Veja que tudo isso vem na pessoa de Jesus, foi manifesta na pessoa de Jesus, no qual aboliu a morte, trouxe à luz a vida, né, a incorrupção pelo Evangelho. Mas qual é esse Evangelho de boas novas? Como foi que se processou isso? Foi em sofrimento. Foi morte de cruz. Veja que Paulo, como sempre, ele levanta uma tese como um bom advogado. Veja que ele manda Timóteo prestar atenção para essa vocação do Evangelho, que produz sofrimento, o genuíno. Quem é fiel sabe quanto é difícil ser fiel a Deus, o quanto perseguido é por querer fazer o certo, a vontade de Deus. E ele vai dizer tudo isso na pessoa de Jesus Cristo, que trouxe à luz tudo isso mediante toda aquela vida de abnegação. Jesus disse: aprendam de mim que eu sou manso. Quem é manso? Quem é manso aqui, responda para si mesmo. Quem é manso? Quem é manso é uma pergunta para mim. Quem é manso? É fácil ser manso? É fácil levar um dedo na cara e ficar: Senhor, seja louvado, Senhor. Vem para cá. Me ajuda, Jesus, a derrubar esse gigante. Já está na ponta. Está vindo ali, eu já estou preparado. Sofrer também, irmãos, é fechar a boca. Eita, coisa difícil, Jesus, é sofrer também. Por amor à causa do Evangelho. Se possível, tenha paz com todos. É com todos, Jesus. Fulano não pode ficar de fora, não. É com todos. Dói. Aí Paulo vai dizer: você viu na pessoa de Jesus tudo isso. Participe. Mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Coisa linda, irmãos. Apóstolo foi aquele que foi chamado pelo próprio Jesus. Isso era um privilégio. Privilégio. Quando Matias assume o lugar de Judas, você vê que ele foi na sorte ali, mas foi direção de Deus, mas não foi Jesus quem chama, como fez até com Paulo depois da ressurreição. Um privilégio. Privilégio. Veja que
o interessante é que Paulo se diz pregador, apóstolo e mestre. Coisa linda é mestre, o dom de mestre. Pega um Augusto Nicodemos, pelo amor de Deus. Um Franklin Ferreira, pelo amor de Jesus, que esses homens veem o que a gente não vê. É um dom, irmãos, de mestre. Eu fico maravilhado com isso. E Paulo diz que foi designado por Deus para ser pregador, apóstolo e mestre. Coisa linda. É lindo isso. Mas por causa disso, o que é que acontece aí, diz o texto? Por causa disso, não quer sofrer, não assuma nada não, diante de Deus não. Assuma não. Não quer sofrer, não assuma nada não, diante de Deus não. Porque se assumir compromisso com Deus, vai sofrer. Vai sofrer. É o texto que diz: para o qual fui designado, pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Que coisas? Que coisa? Foi preso, perseguido, tentativa de morte, apedrejado, caluniado, preso e morto. Não quer sofrer? Se você não quer sofrer, não assuma compromisso com Deus. Hoje você não sofre, mas o sofrimento vai ser eterno daqueles que não querem compromisso com Deus. Não entendi. Tem que participar, mas alguns de uma forma mais efetiva. Alguns de uma forma mais efetiva. Ele está falando para um líder. Ele está falando para uma pessoa que foi colocada à frente. Uma pessoa que exercia cargo de autoridade. Pode falar, filho. Não. Ele esclarece aqui. Ele esclarece isso aqui. Né? Por ele ter perseguido, ele sofre a discriminação. Até dos próprios apóstolos e judeus. Que desconfiavam dele. E até a sua morte, muitos não acreditaram na sua conversão, nem no seu chamado. Isso é a consequência daquilo que ele fez. Né? Mas ele sofre aqui por causa do Evangelho. Por causa do Evangelho. E quando nós aceitamos Jesus, nós vamos sofrer perseguições. Mas muitos abrem mão e não querem. E ainda mais aqueles que se dedicam ao serviço. Esses daí têm que ter consciência que todo o serviço ao Senhor traz dano, traz dor. Mas no final Paulo vai dizer: eu sei em quem tenho crido. E eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Ele vai declarar isso. Por isso ele está sofrendo. Todavia, porque senão vai parecer aqui, poxa, é uma desgraça, né? Servir a Jesus é uma desgraça. É não, irmãos. É não. Não é. Ele vai dizer, todavia, o que é que diz ali? O 13. O que é que diz o texto no 13? Não, ainda aqui no 12. Isso, no 12.
porque eu sei, mas não me envergonho. Ele vai dizer, por causa disso padeço também isso, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Devemos receber de Deus o bem e os possíveis danos que o serviço na sua casa pode nos causar. O salmista diz: o zelo, o cuidado, a responsabilidade na tua casa me consome. Em detrimento disso, ao contrário disso, o Senhor diz: maldito a obra, maldito o homem que faz a obra relaxadamente. Veja o contraste de quem faz de coração, se consome. É difícil. Mas quem faz relaxadamente, até o termo relaxado, ele já faz de uma forma light. É maldito. Paulo está trazendo à tona, batendo nesta tecla a Timóteo. O negócio é sério, filho. O negócio é sério, filho. O negócio é sério. Mas é por isso aqui que nós vamos viver uma eternidade com Ele. Irmãos, nós vamos ficar no verso 12.